de separar. São dois caminhos distintos que não se misturam, entendeu? Se complementam e são inteiramente separados. Agora, o homem é um pouco de cada um. O homem é a razão e a imaginação. Então, você tem que trilhar esses dois caminhos, porque o homem dividido só num deles também é um homem pela metade. Porque ele diz, o homem tem que ser o homem das 24 horas. Se você for só pelo caminho da ciência, vai ser um homem de 12 horas. Eu queria também fazer uma observação. Acho que a Marcela não entendeu. Acho que ela entendeu ainda. Só uma outra coisa. Me chamou muita atenção que teve um textinho seu que você disse que é a imaginação sem o sentido. Ele escolheria que ele estaria como se ele chamasse uma imaginação que a gente já poderia não estar ligado aos sentidos e também não se referenciar à memória. Eu consigo compreender com certeza isso, mas de que maneira a gente poderia estar esclarecendo um pouco melhor isso no pensamento dele? Está relacionado com a noção de história. Porque se a imaginação é sempre uma imaginação criadora, ela é sempre uma imaginação que inventa. Ela é sempre uma imaginação que cria algo novo. Você pensa no surrealismo. O surrealismo não está querendo expressar nada do cotidiano. Ele é algo novo, ele é uma imagem nova. Então, a memória, se eu começar a pensar, que aliás ele começa fazendo um pouco, na psicanálise do fogo. Quando eu ficava deitado, porque eu estava doente, minha mãe vinha acender a lareira. Ele começa um pouco por uma memória e ele vai se desvencilhando disso para chegar a essa imaginação que aponta para um futuro, uma criação nova. Porque o imaginar o passado não é imaginar o passado. E de qualquer maneira você imagina trazendo algo novo, não é? Eu acredito assim, você imagina esse passado, não é o passado que você viu. Você já está criando uma criança que você não foi, um amor que foi maior do que realmente foi. Você está criando outras coisas. Então a imaginação tem que ser sempre criadora. Para ela não vai chamar. Ela não pode ser jamais nem reprodução de um objeto, nem reprodução do passado. Eles estão totalmente com a tradição, assim, vamos dizer, aristotélica, né? Porque, enfim, o conceito de imaginação mesmo é essa imagem que a gente tem através do sentido da realidade, que vai criando, né, essa fantasmologia, né? Seria errado a gente trazer um pouquinho dessa tradição, ou também para pensar Bachelard, é importante fazer um corte da tradição. Mas não é fácil de entender. Eu lembro da interpretação de Aristóteles que ele vai estar até fazendo um vácuo, né? Essas imagens que a gente recebe na realidade através dos sentidos e através do símbolo, isso vai sendo criado, vai ser criado linguagem, pensamento. Esse vazio dessa relação dos sentidos com a realidade que vai provocar esse imagético todo, esse imaginário, Esse magético ele vem no fim, isso é muito distante de o Bachelard. Aristóteles vai ser inteiramente diferente. O Bachelard sempre pode falar em representação. Esse magético, você vai dizer assim, mas qual é a origem? De onde ele vem? Ele vem de uma primitividade que está lá em arquétipos, dos trajes do corpo, inúmeros, dos elementos, e vai uma primitividade que ressurge em você. Mas vai criar algo novo. Porque esses elementos arquetípicos são operadores só de imagem, mas eles não são uma causa. Eles não explicam. Depois que ela surge, ela é tão nova que não adianta ser explicada por arquétipo. É média, a senhora, depois ela lá. Só uma observação.
porque eu conheço há pouco a Gerard, eu conheci há muitos anos atrás, depois nunca mais vi nada dele, mas eu não vejo tanta contradição dele com Freud. Eu acho que realmente, até pela época, a comunicação não era tão fácil, porque Freud tem muita coisa dele. Freud é um neurocientista também, não é? Um homem de ciência que depois deu um mergulho no inconsciente para poder entender. Essa questão também do instante, não é? Para o Freud não tem essa coisa de porque explicar por que o meu Triamão estaria analisando tal coisa por causa do passado dele. Não é bem assim. Isso foi numa determinada época, mas o Freud se transformou muito durante o estudo dele. Não é? Então, para ele também é uma imaginação criadora, vamos dizer assim, porque ele está vivenciando uma coisa. Tanto é que no tratamento existe a transferência, a contra-transferência, então você está vivendo aquele instante. Você recria uma vivência que você teve há muitos anos e você está recriando ali numa outra relação. Entendeu? Então eu acho que eu tenho que ler mais Bachelard para poder entender melhor. Não, porque o que acontece também é o seguinte, o Bachelard, ele conheceu Freud através, ele, na verdade, ele fala de freudismo, que ele conheceu através de freudianos, como Maria Bonaparte, outros que estavam chegando. Freud estava chegando por intermediário na França. Não sei nem se Sodré que estava fazendo, que até se ele leu Freud, se tem referência diretamente ao Freud, não. Eu acho que ele vai a Maria Bonaparte, a outros freudianos, quer dizer, ele não foi diretamente do Freud. E tem isso que eu sei que, confesso que várias vezes choca, às vezes, o leitor, porque ele faz um reducionismo tão grande do Russo, quando ele pega a fenomenologia, do Kant, quando ele pega a noção de número. Ele pega a noção de número, no Kant ele dá um outro sentido completamente diferente. Então ele faz uns reducionismos, ele tira noções de outros pensadores para dar um sentido diverso. Ele não está preocupado em ser fiel à história da filosofia. Ele está preocupado em defender uma determinada ideia. E com isso ele reduz mesmo, às vezes, assim, não infielmente o pensador, que às vezes até choca. Tem coisas que vejo muitas semelhanças em alguns pontos. Mas seria até interessante um trabalho para apresentar semelhanças dos dois. Margarida. Eu justamente estava querendo saber sobre a questão da sublimação absoluta, né? Qual, assim, em que momento ele fala, se ele escreveu algum texto? É na Poética no Espaço, mas a gente vai falar muito pouco. Aí ele cita o Freud, porque o que é a sublimação do Freud? Ele sublima algo, né? E para ele não tem que sublimar nada. Essa imaginação, essa arte, ela vem por ela mesma. Não tem que sublimar uma outra coisa. Ela não pode vir nem ser explicada por algo fora dela, senão ele anularia a noção de fenomenologia da imaginação. Então ele chama de sublimação pura, sublimação absoluta. Isso está na Poética do Espaço. Mas no Bachelard não aprofunda demais. E ele vai em cima de textos literários, de textos artísticos, entendeu? E você vai tendo que tirar, não é um autor fácil, vai tendo que tirar as conclusões, às vezes, a partir do que ele interpretou, da maneira como ele refletiu sobre aquele artista. Porque ele não quer precisar uma definição, mesmo porque ele acha que a ciência muda, que a poesia muda, a arte muda. Uma outra coisa que ela perguntou, que ia acrescentar, é que a ciência, você vai ver uns pontos comuns, porque a ciência é criativa também. É uma ciência que inventa, porque ele está num momento que a teoria da relatividade, e ele vai tentar mostrar isso, ela rompe com Newton, para
inventar uma nova realidade. Ele não está, então, numa discussão direta com a sublimação de Freud. Ele está apresentando uma sublimação que... Mas ele chega a fazer uma críticazinha ao Freud, na poética do espaço, em relação à noção de sublimação. Tá? Professora, duas questões. Uma, assim, bem objetiva sobre a biografia dele, a saída do campo e ida para a academia, como se deu? Se foi algo espontâneo, se foi uma questão... Não, ele foi convidado, porque ele era professor em Barcelona. Ele já era professor secundário. Tá. Depois, com a guerra, ele foi à guerra, quando ele voltou, trabalhou nos Correios. Trabalhou como funcionário dos Correios e depois ele voltou a lecionar nessa escola secundária lá em Barcelona. Mas começou a escrever, publicar e quis defender uma tese, ensaio sobre o conhecimento aproximado, e aí foi para Paris para defender essa tese, já foi convidado para lecionar em Dijon e depois em Paris. E a segunda questão, eu fiquei curiosa, como a senhora situaria, pode ser até um reducionismo que eu vou colocar, mas eu vou me permitir perguntar isso em relação ao Bachelard, e um pouco pensando nesse legado que os estudos sobre o Bachelard podem trazer. Como a senhora situaria o aspecto político